Roberto Carlos da Silva Rocha nasceu em uma família humilde em Garça, São Paulo. Em 10 de abril de 1973 ele começou sua carreira no futebol pelo União São João, da cidade de Araras. Com apenas 16 anos de idade, passou a atuar como lateral esquerdo titular da equipe e, em virtude do bom futebol, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Em 1992, mais precisamente no mês de agosto, a então revelação do União São João de Araras, ainda com 19 anos, foi levada para participar de uma excursão na Europa com o time do Atlético Mineiro. O Galo viajou com uma equipe mista para a disputa dos amistosos, pois estava priorizando a disputa da primeira Copa Conmebol. A excursão serviu de teste para diversos jogadores, e aqueles que se destacassem poderiam ser integrados em definitivo ao grupo principal. Roberto Carlos não participou dos dois primeiros jogos, realizados na Itália, contra Lazio e Torino. Em ambos o Atlético perdeu por 2-0. O primeiro jogo pelo Galo foi em Lérida, Espanha, no dia 27 de agosto, em partida válida pelo troféu Cidade de Lérida. O time mineiro perdeu por 2-1 para o Lleida, com Roberto Carlos atuando os 90 minutos. Nos dois jogos seguintes, realizados em Logronho, o lateral também atuou os 90 minutos. Em 29 de agosto o Atlético perdeu por 2-1 para o Logronés, e no dia seguinte foi novamente derrotado, desta vez por 3-1 para o Atlético Bilbao. As partidas foram válidas pelo troféu Cidade de Logrono. Com o tempo Roberto foi chamando a atenção de grandes clubes brasileiros e consequentemente, seu desempenho chamou a atenção do Palmeiras, um dos maiores clubes do Brasil, que o contratou em 1993. No Palmeiras, ele rapidamente se tornou uma peça fundamental da equipe e conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil no mesmo ano. Pelo Palmeiras, Roberto Carlos disputou 185 jogos e marcou 20 gols em toda sua passagem pela equipe. Sua excepcional passagem pelo Palmeiras acabou despertando a cobiça do futebol europeu. Em meados de 1995, Roberto Carlos seguiu para a Itália, onde havia acertado com a Internazionale por 7 milhões de dólares, uma quantia considerável para os padrões da época. O brasileiro chegou com moral à Inter de Milão. Na Itália, todos já haviam ouvido falar de suas perigosas subidas ao ataque, além do potente chute de perna esquerda e da velocidade. O problema é que o inglês Roy Hodgson, técnico do clube nerazzurri naquela época, achou que essas eram as características ideais para um atacante, e passou a usar o brasileiro como ponta esquerda, o que acabou fazendo com que Roberto Carlos não rendesse o esperado. Mesmo assim, logo em sua primeira partida no novo clube, Roberto Carlos marcou o gol da vitória sobre o Vicenza por 1-0. Ao todo, foram 34 jogos e 7 gols marcados. Máximo Moratti, presidente do clube na época, arquitetou uma transferência até hoje lembrada na Itália. Trocou Roberto Carlos, então com 23 anos, com o Real Madrid pelo atacante Ivan Zamorano, na época com 30 anos, e mais uma compensação financeira. Transferência para o exterior, Real Madrid. Em 1996, Roberto Carlos deu um passo crucial em sua carreira ao se transferir para o Real Madrid, um dos clubes mais prestigiosos da Europa. Sua chegada à Espanha foi recebida com grande expectativa, e ele não decepcionou. Durante sua longa passagem no Real Madrid, Roberto Carlos ajudou a equipe a conquistar 4 títulos da La Liga, o prestigioso Campeonato Espanhol. Sempre fundamental ao time, foi votado pela UEFA como o melhor lateral esquerdo em 2002 e 2003. Atuando pelo Real Madrid ele teve um total de 584 partidas e marcando 71 gols. O estilo de jogo de Roberto Carlos era conhecido por sua capacidade de avançar pelo lado esquerdo do campo com velocidade, driblando adversários e fazendo cruzamentos precisos. Além disso, sua força e sua habilidade em cobranças de falta se destacaram.
O gol de falta contra a França em 1997, no Torneio de France, ficou marcado como um dos momentos mais espetaculares de sua carreira, pois ele conseguiu aplicar um efeito na bola que a fez curvar no ar. Aos 34 anos, e com as oportunidades em grandes centros europeus do futebol tornando-se escassas, Roberto Carlos encontrou um novo capítulo em sua carreira ao assinar com o Fenerbahçe em 5 de junho de 2007. O anúncio marcou o início de uma fase diferente para o lateral, que concordou em um contrato de 2 anos com o clube turco. Sua apresentação oficial ocorreu diante de uma multidão de entusiasmados fãs no estádio do clube, tornando o momento memorável. Em sua primeira partida oficial como parte do Fenerbahçe, Roberto Carlos enfrentou um dos maiores rivais do clube, o Beşiktaş, e saiu vitorioso. Ele fez sua estreia nas redes pelo time durante um jogo contra o Sivasspor, em 25 de agosto. O gol, marcado por uma cabeçada, foi notável, uma vez que representou apenas o terceiro gol de cabeça em toda a sua carreira até então. Mais de 2 anos depois, em 7 de outubro de 2009, Roberto Carlos anunciou sua saída do Fenerbahçe, com seu contrato prestes a se encerrar no final do mesmo ano. Em um gesto marcante, ele se ofereceu para retornar ao Real Madrid e jogar sem custos, mesmo havendo interesse de vários clubes no cenário do futebol brasileiro. O término de sua jornada no clube turco aconteceu em 17 de dezembro, quando disputou sua última partida. A reação dos torcedores foi uma demonstração tocante de reconhecimento, com aplausos de pé por todo o estádio. Em 18 de novembro de 2009, Roberto Carlos foi anunciado como reforço do Corinthians para a Copa Libertadores de 2010. Sua chegada visava fortalecer o time. Após assinar contrato e ser apresentado em 4 de janeiro, ele estreou em 20 de janeiro, vencendo o Bragantino por 2-1 no Campeonato Paulista. Sua boa forma, apesar da idade, gerou especulações sobre um possível retorno à seleção, embora isso não tenha ocorrido. Em 2011, Roberto Carlos marcou um gol olímpico em janeiro e teve um bom começo de ano. No entanto, após a eliminação precoce na Copa Libertadores em fevereiro, anunciou sua saída do Corinthians. Ele alegou ter recebido ameaças de torcedores, optando por uma rescisão amigável para garantir a segurança de sua família. Sucesso com a seleção brasileira. Além de seu sucesso em clubes, Roberto Carlos também teve um papel importante na seleção brasileira. Ele fez parte da equipe que conquistou a Copa do Mundo de 2002, realizada no Japão e Coreia do Sul. Sua contribuição defensiva e suas incursões ofensivas pelo lado esquerdo foram vitais para a campanha vitoriosa do Brasil. Em fevereiro, Roberto Carlos assinou um contrato de 2 anos com o Anshima Cascala por R$ 15 milhões por ano. Ele rapidamente se tornou o capitão do time. No entanto, enfrentou incidentes racistas, incluindo torcedores mostrando bananas durante aquecimento e jogos. Isso o levou a retirar a braçadeira de capitão e expressar sua indignação, mencionando até a possibilidade de deixar o clube. Mais tarde, em setembro, assumiu interinamente como treinador após a demissão do treinador anterior, enquanto continuava jogando pela equipe russa. No dia 1 de agosto do ano seguinte, o lateral anunciou oficialmente sua aposentadoria aos 39 anos de idade, assumindo a função de diretor de futebol do Anchi. Antes, já havia iniciado sua carreira também como auxiliar técnico do clube. Com a seleção brasileira, Roberto Carlos teve extrema importância e conquistou-a. Copa do Mundo FIFA em 2002, também conquistou a Copa das Confederações FIFA de 1997 e em 2005 e a Copa América em 1997 e 1999. A história de Roberto Carlos é uma narrativa incrível de um jogador que saiu de origens modestas para se tornar uma lenda do futebol. Seu talento, sua contribuição para clubes de elite e sua participação em vitórias importantes para a seleção brasileira o colocam entre os maiores jogadores da história do esporte. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações,
para receber todas as novidades do nosso canal. Até o próximo!